A meditação que resolvemos trazer esta manhã vem justamente falar-nos um pouco acerca deste aspecto numa das suas vertentes. Se, por exemplo, nós pegássemos num médico dos nossos dias e se ele tivesse vivido há 20 séculos atrás, portanto, hoje, pensando nessa época, e se o levássemos a cerca de 200, 250 metros da porta de Damasco para assinar o óbito de um condenado que estava pendurado num madeiro, naquela colina do Calvário, o que é que ele com certeza iria escrever na certidão de óbito? Talvez ele pusesse, certifico que no dia X, à hora Y, neste caso à hora sexta, faleceu Jesus Nazareno. Mas faleceu de quê? E aqui gera-se, abrem-se a nossa mente para diversas possibilidades. Alguns dirão que foi pelo sofrimento que lhe foi infligido, foi pelos escravos que lhe foram pregados nas mãos e nos pés, foi pelo sangue que se esvaiu justamente por esses lugares e devido aos açoites que tinha apanhado. Mas, na verdade, o que é que quebrantou o Sagrado Coração de Jesus? Talvez hoje alguém possa dizer, mesmo aqueles que estão ligados à ciência médica, que não há possibilidades a esta distância de fazer uma autópsia ou de dizer o real motivo. Isso é verdade. A esta distância, sem lá ter estado, apesar dos relatos que temos, bíblicos e não só, é difícil. Contudo, a Sagrada Escritura dá-nos vários elementos de juízo que nos permitem tirar algumas conclusões com alguma confiança também. Será que foi devido aos tormentos e à cruz que Jesus faleceu? O sofrimento, a dor que lhe foram causados? Em 1977 publicou-se um livro que foi escrito por Martin Engel e cujo título é Crucifixão. E este livro trata da história da crucifixão. O que é que implicava, o que é que era feito, a que estavam sujeitas as pessoas que sofriam este castigo, enfim, tudo aquilo que era levado a cabo durante estes momentos. E estes dados permitem-nos entender a priori e à partida que a crucifixão e as dores que eram infligidas são muito maiores do que aquilo que nós podemos imaginar. Muito superiores àquilo que nos passa pela nossa mente. E, curiosamente, os pintores que retratam aqueles momentos finais da vida de Jesus, Jesus na cruz, enfim, o seu açoitamento, começaram a fazê-lo depois de que esta forma de execução foi extinta. E o que é curioso também, irmãos, é que os dados e os achados arqueológicos indicam-nos que tudo aquilo que nós vemos e ouvimos ficam muito aquém, mas muito aquém daquilo que os quadros apresentam. Primeiro, os crucificados e os condenados à crucifixão eram cruelmente açoitados. O açoito ou chicote que era utilizado era sumamente desumano. Nós vamos ver uma imagem que nos pode dar uma ideia exatamente aquilo que se passa. É normalmente um cabo em madeira, poderia ser vários pedaços de couro também enrolados para darem firmeza à mão, e depois tinha vários cabos que saíam, poderiam ser eles de diversas formas, poderiam ser metálicos, poderiam ser, ou melhor, eram geralmente em pele, em cabedal, pele de animais, entrançados para lhe dar mais força, e nas pontas tinham normalmente umas bolas
com 2 centímetros de madeira, bolas essas que poderiam ser, e eram na maior parte de chumbo, na maior parte das vezes eram de chumbo. Só que dessas bolas, de 2 centímetros de diâmetro, saíam pequenos aguilhões, como vemos ali, de ferro, em todas as direções. E em alguns dos casos, relata-nos a história e aquilo onde estes assuntos vêm retratados, que alguns deles acrescentavam nestes azorragues pedaços de osso, pontas de osso, pontiagudas, para aumentar a dor e o castigo daqueles que estavam a sofrer o açoitamento. A verdade é que o açoitamento não só rasgava a pele, mas também acabava por destroçar, desfazer os músculos e os tecidos. E o que é facto é que se açoitassem em excesso, o réu poderia acabar por morrer em consequência do açoitamento. E aqui há uma particularidade que eu desconhecia, mas que encontrei quando me preparava esta meditação. Os carrascos que açoitavam normalmente a pessoa condenada tinham todo o cuidado para que ela não morresse em consequência dos açoites. E sabem porquê? Para que estivesse vivo e pudessem sentir e sofrer as agonias da crucifixão. Isto é o que se chama os requintes da malvadez. Era aquilo que certos humanos faziam a outros humanos. E foi isso que nós podemos dizer com segurança que Jesus sofreu. Porque ele assim foi tratado. O que é curioso, irmãos, e que nós nunca pensamos também, é que quando as pessoas eram tratadas, era-lhes posta a roupa por cima. Quando eles faziam aquelas deslocações, e essa roupa colava-se ao corpo. Mas quando depois eram levados para o madeiro, essa roupa era-lhes tirada. E sabem o que acontecia? Muitas vezes essa roupa estava colada ao corpo e punha as feridas em aberto, aumentando a dor ainda dos condenados. Por que é que eu estou a trazer este assunto? Não tenho prazer da malvadez, nem querer aumentar esse sentimento, mas acho que por vezes nos habituamos tanto a ouvir falar sobre este assunto que o desvalorizamos em demasia. E se nós pensássemos mais sobre isto, talvez evitássemos muitas vezes muitos pecados que nós praticamos, porque ele morreu por nossa causa, porque ele assumiu os nossos pecados. Vejamos o que é que então, de que é que então morreu Jesus? O que é que significava ser crucificado? Primeiro, tratava-se de uma execução pública. Depois de açoitado e ensanguentado, o réu era conduzido para uma rua, para uma praça, para um lugar onde o público se adensava, que era para presenciarem a execução. Neste espaço era normalmente submetido ao escárnio e ao castigo da vergonha pública. Poderemos dizer, sem sombra de erro, que eram normalmente aqueles que eram levados a este tipo de castigo os piores malfeitores do seu tempo. Portanto, eles eram trazidos a público para que estes pudessem ver, muitos das pessoas que tinham sofrido as ações daquelas pessoas, pudessem vê-los agora pagarem pelos seus atos. Portanto, Jesus foi trazido, depois de ser açoitado, foi trazido para um destes lugares para passar também pela vergonha pública. Mas se isto não era suficiente mal, os condenados à cruz eram normalmente despidos completamente de suas roupas e pendiam da cruz completamente despidos, expostos ao ridículo e às críticas do público. Queridos irmãos, eu quando penso nisto, a primeira coisa que eu penso
isto foi feito a um homem justo. Segundo o relato bíblico, ele nunca pecou. Ele estava ali porque eu peco, porque eu pequei, porque cada um de nós peca e porque cada um de nós pecou. Mas ele nunca tinha pecado. No entanto, era ele que estava a passar por esta situação. Séneca, um dos mais célebres advogados, escritor e intelectual do Império Romano, refere que os impiedosos e sádicos soldados cravavam às vezes inclusive os órgãos sexuais dos homens crucificados. Podem imaginar o que isto seria, a dor que isto poderia causar? Embora os artistas cobrissem em seus quadros piedosa e compassivamente a Jesus com uma tanga, Jesus não foi poupado da vergonha de ser despido antes de ser crucificado. E se repararem, os 4 evangelhos mencionam isto. Mas eu vou-me deter só num e pedia que me acompanhassem em São Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. É um momento muito importante este que nós vamos ler. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o que é que lemos a seguir? Repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Portanto, se eles repartiram as vestes de Jesus, significa que Jesus não as tinha vestidas, porque as vestes já estavam nas mãos dos soldados que estavam a fazer esta repartição entre eles, bem como da sua túnica. Embora nós vejamos Jesus na cruz sempre com uma tanga, Jesus não estava de facto assim trajado. Mas leiam agora, e isto é algo que eu nunca tinha reparado. Confesso, irmãos, de tantos anos na igreja, nunca tinha reparado. Reparem agora no versículo 44. Já era quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona. O que é que isto significa? Foi Deus o Pai que, mediante escuras trevas, ocultou misericordiosamente a indecorosa cena dos olhos impúdicos da multidão durante as últimas 3 horas de vida de Jesus. Aquele que tudo pode, agiu na natureza de forma a poupar Jesus aos excessos daquele por quem ele estava ali a morrer. Jesus estava a morrer por aqueles que o estavam a crucificar, mas Deus permitiu que a escuridão se adensasse, justamente para que pudesse evitar este suplício também a Jesus. Podíamos ver isso em São Mateus, em São Marcos e em São Lucas, em qualquer dos livros, isso é mencionado. Embora as dores na cruz fossem muito intensas, outros detalhes do relato público sugerem-nos que não foram instrumentos da cruz que mataram a Jesus. Há vários detalhes que, quando nós nos demoramos a analisá-los, podem levar-nos a esta conclusão. Por exemplo, São Lucas, que era médico, escreveu no seu Evangelho, neste mesmo capítulo onde estamos, no versículo 46, o Senhor, havendo clamado em grande voz, morreu. Ele já estava há algum tempo, portanto, os açoites já tinham terminado, a crucifixão já estava feita há algum tempo, portanto, quando Jesus morreu. Mateus declara a mesma coisa, no capítulo 27, no verso 50, diz: Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Ou seja, do Monte da Caveira, o seu corpo rendia-se enquanto as densas trevas cobriam a terra e, nesta altura, um agudo e penetrante grito de dor rasgou os ares. E então seguiu-se a morte de Jesus. É curioso um outro aspecto que João apresenta no seu livro, no capítulo 19, verso 14, que diz: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu o quê? Sangue e água.
Este detalhe deve fazer-nos refletir. Se fosse sangue misturado com água, ver-se-ia o sangue mais claro, mais aguado, mas seria só sangue, era a cor do sangue que tingia aquela água. Mas o apóstolo diz-nos que saiu sangue e água. Eram dois líquidos diferentes. Se eles estivessem misturados, ter-se-iam visto justamente apenas como um só líquido. Mas não é isso que ele registra. E o seu tétrico grito ao morrer, e a água e o sangue brotando da sua ferida, poderiam mostrar-nos que Jesus morreu com angústia mental. Sob o peso da intensa angústia mental, foi isso que quebrantou o coração de Jesus. E qual foi a angústia? O porquê desta angústia? Uma coisa que nós podemos assegurar: Jesus não sentia pena de si próprio. Não vemos em nenhum momento no relato das Escrituras que Jesus teve pena de si. Vemos lá no Gólgota ele pedindo ao Pai: se é possível, passe de mim este cálice. Porque aquele peso era grande. Cada um de nós leva os seus pecados. Cada um de nós preocupa-se com os seus pecados. Jesus levava os pecados de toda a humanidade, os que já tinham passado, os nossos e aqueles que ainda virão depois de nós. Portanto, o peso era imensamente grande. E a sua atitude ali no Calvário mostra-nos que não tinha esse problema, ele não estava preocupado consigo. Por exemplo, vejam este detalhe, neste mesmo capítulo de São Lucas 23, vamos ler os versos 27 e 28. Quando Jesus ia a caminho do Calvário, dá-se um episódio que nos ajuda a reforçar este aspecto. 27 e 28. Seguia-o grande multidão, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Ele não estava preocupado com ele. Ele estava preocupado com aqueles que estavam à volta, que tomaram semelhante decisão de o levar à crucifixão. E por isso, uma vez mais, aproveita o momento para alertar para a sua conduta. Sabem, queridos irmãos, deveríamos pensar um pouco mais sobre estes assuntos, porque diariamente, no nosso lar, no nosso trabalho, com os nossos amigos, podemos estar a praticar atos que estamos a levar Jesus a uma nova crucifixão. Estamos a levar Jesus a sofrer ou a rever o sofrimento que teve por causa dos atos que nós temos. E isso, a culpa continuará a ser simplesmente nossa. Longe de se compadecer de todas as injustiças e humilhações à qual estava sendo injustamente submetido, ele acaba por fazer ou ter um outro gesto. Quando se dirige ao Pai, ele pede: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Uma vez mais, ele não se preocupou consigo. Ele estava preocupado com toda aquela gente que necessitava das bênçãos de Deus. Foi também por isto, irmãos, que o apóstolo Paulo, depois de convertido, recebeu uma revelação e esclarece completamente este quadro. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, Paulo dá-nos uma primeira imagem, uma primeira mostra e uma confirmação também daquilo que temos vindo a dizer. 15:3 de 1 Coríntios, nós lemos: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Mas onde encontramos mais diretamente este relato feito e as causas, aquilo que levou realmente ao sofrimento de Jesus, encontramos descrito pela pena inspirada na Sra. White. E um dos lugares que o menciona de forma soberba é o livro Desejar Todas as Nações, nas páginas 752 e 753. Prestem atenção, irmãos.
não era o temor da morte que o oprimia, nem a dor e a ignomínia da cruz lhe causavam a inexprimível angústia, mas o seu sofrimento provinha do senso da malignidade do pecado. O conhecimento de que, mediante a familiaridade com o mal, o homem se tornara cego à enormidade do mesmo. Sobre Cristo, como nosso substituto e penhor, foi posta a iniquidade de todos nós. Foi contado como transgressor a fim de que nos redimisse da condenação da lei. A culpa de todo o descendente de Adão pesava-lhe sobre a alma. A ira de Deus contra o pecado era terrível. E era uma terrível manifestação do seu desagrado por causa da iniquidade. Encheram de consternação a alma de seu filho. E prestem atenção agora. Mas agora com o terrível peso das culpas que carregava, ou seja, dos pecados de todos nós, não pode ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia a dor física. Temia, continua a Sra. White, que o pecado fosse tão ofensivo a Deus, que a sua separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais misericórdia interceder pela raça culpada. E agora a resposta que tenho vindo, à pergunta que tenho vindo a fazer desde o começo. Reparem bem. Foi o sentimento do pecado, trazendo a ira divina sobre ele como substituto do homem, que tão amargo tornou o cálice que sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus. Em outras palavras, o que está a dizer, os meus pecados, os vossos pecados, as nossas iniquidades, foi isso que fez quebrantar o coração de Jesus. Isto faz-vos pensar em alguma coisa? Faz-vos ver de forma diferente este assunto? Eu tenho duas ilustrações, irmãos, que eu tirei. Infelizmente não tem a fonte, por isso não posso apresentar. Não gosto de o fazer, mas achei que podemos compreender melhor as coisas desta forma. Diz que certo cristão sonhou que estava a presenciar o momento em que açoitavam a Cristo. O seu coração, deste cristão, comprimia-se de uma terrível dor diante da terrível cena, a tal ponto que a determinado momento, não aguentando mais, lançou-se sobre o malfeitor, sobre aquele carrasco, para impedir que continuasse com aquele castigo. Agarrado à sua mão, ele conseguiu deter o chicote. Foi então quando o malfeitor virou o rosto e olhou fixamente para o cristão, que, horrorizado, comprovou que o rosto do malfeitor era o seu próprio rosto. Desesperado, despertou, acordou do seu sono, sentindo que foi ele que havia ferido a Jesus. Queridos irmãos, ponhamos isto no nosso próprio caso. Jesus sofreu tudo aquilo que nós temos estado a mencionar e outras coisas, porque não temos tempo para dizer, em consequência dos nossos pecados. E foi isto também que o apóstolo Paulo dizia em 1 Coríntios 15:3, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E porquê é que foi assim? Teria que ser assim? Acham que houve alguma limitação, alguma incapacidade da parte de Jesus ou do céu para resolver aquela situação? Sabemos que não. Os anjos no céu, nesta altura, estavam em silêncio, tentando ouvir um chamado do seu querido mestre para que viessem em seu socorro. E se eles o fizessem, teriam terminado com aquela cena
e libertado o Mestre de tão odioso sofrimento. Mas era necessário que ele assumisse o nosso lugar, para que nós hoje pudéssemos dizer o que dizemos, que temos direito também à salvação. Não houve incapacidade, não houve limitação. E querem confirmar isso? Vejam comigo João, no capítulo 18, os versos 4 a 6. Sem Jesus tocar em ninguém, só por olhar, vejam o que aconteceu. João 18, 4 a 6. Nós lemos: sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhe: a Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Só de Jesus dizer e de olhar para eles, caíram por terra. Portanto, acham que poderia haver alguma incapacidade da parte de Jesus ou qualquer limitação para resolver aquela situação? Não. Ele fê-lo para nos podermos salvar. E às vezes somos tão ingratos que não reconhecemos este mesmo sacrifício. A segunda ilustração faz-nos pensar também. Havia uma sala de aula onde o professor e os alunos eram constantemente perturbados com incorreções, com, enfim, desordem que reinava ali naquela sala. E então resolveram redigir um regulamento que garantisse a disciplina. Como um regulamento sem sanções não vale nada, pensavam eles, decidiram que o castigo mínimo seriam 10 fortes reguadas sobre as costas despidas daquele que fazia o mal. Deixem-me fazer este parênteses, eu repito, encontrei esta história, mas não tenho a fonte dela. Apenas nos ajuda a compreender o significado daquilo que estamos a meditar esta manhã. A oportunidade para colocar em prática este documento, ou este castigo, não se fez esperar. Porque alguém pegou e roubou o lanche do João, que era um rapaz bastante forte naquela classe, e era o lanche que ele levava para comer durante o recreio. No momento não se sabia quem havia cometido tal roubo, mas alguns dias depois o professor anunciou, diante de todos, o nome do culpado. O ladrão do lanche era o Pedrinho, um rapaz pequenino e muito raquítico. Todos, inclusive o professor, teriam perdoado com gosto ao malfeitor por saber quem era. Mas isso seria passar por cima do regulamento que todos, de acordo, tinham implantado. E então fizeram passar o Pedrinho, ou trouxeram o Pedrinho à frente do professor e ele ordenou-lhe que tirasse o seu velho casaco. O rapazinho desfez-se em lágrimas. Suplicou que lhe perdoassem, pois havia roubado o lanche porque em sua casa não havia o que comer. A sua mãe, que era o único sustento da família, estava prostrada de cama, doente. E ao perceber que não lhe perdoariam, fez então uma última súplica, que não lhe tirassem o casaco. Mas o professor, enternecido, sabia que se condescendesse, iria desfazer todo o efeito daquela lei que em conjunto tinham estabelecido. E então fez tirar o casaco ao Pedrinho. Ele, para bem de todos e para cumprimento do regulamento, achou que deveriam continuar com a punição. Então aconteceu algo que encheu de lágrimas os olhos de muitos. Ao tirar o casaco, o Pedrinho, viram que ele não tinha camisa.
As suas calças eram seguras com um cordel que vinha das calças, passava sobre os ombros e assim ele fixava as suas calças. O professor pegou a régua e começou a bater nas costas despidas do rapazinho. Mas não chegou a dar mais que 2 reguadas. Sabem porquê? Porque o João, a quem tinham roubado, aquele que era o ofendido neste caso, apresentou-se com as costas nuas dizendo: não lhe bata mais, professor. Se o regulamento tem que ser cumprido, eu estou disposto a receber o castigo. As outras 8 reguadas, dê-as a mim próprio. Queridos irmãos, no fundo foi isto que Jesus fez. O castigo que deveria ser do Nelson, eu vou tomá-lo sobre mim. Ponham o vosso nome nesta frase. Vejam o envolvimento que isso tem. E pensem nos atos que praticam, se o devem continuar a fazer. Nós violamos e continuamos a violar os preceitos de Deus muitas vezes. Mas poderíamos dizer que muitas das vezes, se não mesmo todas, nós violamos não porque temos fome, pelo simples prazer de violar as regras de Deus. Mas as Escrituras são bem claras. Quando lemos em Romanos 6:23, todos conhecemos esta passagem, nós lemos que o salário do pecado é a morte. Todos nós, em função dos nossos pecados, dos nossos atos, merecemos a morte. Mas nesta altura um compassivo Salvador disse: não os condenes, meu Pai. Eu pago o que eles devem. E foi isso que ele fez na cruz. O que é que quebrantou então o Sagrado Coração de Jesus? Não foram os sofrimentos nem os açoites que ele levou antes da cruz. Fomos nós próprios que o fizemos, através dos nossos atos. Com as nossas mentiras, com as nossas invejas, com as nossas cobiças, os nossos adultérios, os nossos roubos, as nossas idolatrias e, sei lá, toda a infinidade de outros pecados possíveis. Mas porque nos amou e quis pagar as nossas culpas a fim de dar a Deus o Pai o direito legal de nos perdoar, ele ocupou o nosso lugar, carregou os nossos pecados, mas estes fizeram estalar o seu coração de dor. Resta-nos nesta altura, irmãos, fazer uma pergunta. O que é que nós vamos fazer agora? Agora que temos conhecimento destas coisas. Agora que sabemos o sacrifício que o Salvador fez por minha causa, para que eu pudesse ter direitos que tinha perdido legalmente. O que é que nós vamos fazer? Parece-me que apenas há uma decisão sensata. Crer nele e entregar-lhe, confiando-lhe as nossas vidas, ajudando-nos a vencer os nossos problemas e dificuldades. Que o Senhor nos ajude a sabermos fazer as melhores decisões.